A CUFA ela nasce debaixo do viaduto de Madureira, com o Celso Ataíde, com o MV Bill, com a Nega Giza, e foi ganhando corpo dentro de um movimento grandioso que ele diz que era uma grande revolução. É impossível não trazer a CUFA como uma grande escola, assim, na minha vida, literalmente uma escola. Porque logo que eu conheci a CUFA e comecei a entender o papel da CUFA na minha vida, foi quando eu entendi que era possível, de fato, primeiro me reconhecer quanto mulher preta. Então, eu não me via nesse lugar, nem sabia que eu era preta. Há pouco tempo que eu descobri. Então, assim, é tudo muito recente, porque logo que eu entendi todo esse processo dentro da CUFA, me chamou a atenção essas frentes de oportunidades e de um olhar realmente buscando a equidade. Territórios sociais. Territórios sociais. Quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Foi assim que Carolina Maria de Jesus, escritora negra que escreveu O Quarto de Despejo, descreveu o sentimento de uma moradora da favela. E hoje é sobre esse tema que nós vamos tratar no Territórios Sociais, o podcast que dá voz ao terceiro setor. Ao meu lado, Patrícia Bragança. Muito obrigado. Obrigada, Robson. E hoje temos a honra de receber duas mulheres incríveis que estão ajudando a transformar a vida de muitas mulheres nas favelas de Minas Gerais. Maciele Del Duque, ela é presidente da CUFA, Central Única das Favelas, em Minas Gerais, e a Samara Soares, que é coordenadora esportiva da CUFA. Maciele e Samara, sejam muito bem-vindos, muito obrigado, é uma honra para a gente receber vocês. Obrigada, a honra é Eu que agradeço. Nossa. Agradecemos, né, Sá, pelo convite. Maciele, Samara, queria, antes de falar sobre a Central Única das Favelas, vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, dessa caminhada, o que leva vocês ao terceiro setor, de onde vocês são, como é que isso tudo aconteceu? Nossa, a história é longa, vou tentar abreviar aqui. Eu sou da cidade de Mariana, nascida e criada na cidade de Mariana. Fui mãe muito jovem, então hoje eu sou mãe de 3 filhos, uma neta, e eu venho desse lugar completamente improvável, bem como você trouxe através de um texto aí muito forte, né, e marcante para nós, oriundos desse território de favela. E eu me considero hoje uma empreendedora improvável, mas também agora de sucesso. Então eu venho nessa jornada. Em algum momento me tornei aí uma mãe solo, mas também muito construída e pavimentada numa família onde as mulheres da minha casa foram aí o meu arrimo, o meu amparo, o meu porto seguro, e fez com que hoje eu me tornasse esta mulher que lidera essa instituição que tem uma relevância não só nacional, mas também uma importância internacional e o impacto que vem mudando a vida de muitas pessoas. Essa sou eu. Que legal, parabéns pela história, pela trajetória. Obrigada. E você, Samara? Então, boa tarde. Meu nome é Samara, venho da favela Alto Vera Cruz. Então você é minha vizinha, pô. Sou nascida e criada lá. Sou mais envolvida no meio esportivo, então eu conheci a CUFA através da Taça das Favelas, onde eu fui convidada em 2017 para estar à frente da equipe feminina. E desde então eu trabalho em cima do futebol feminino. E dentro de 4 edições, até 2023, eu conquistei 3 títulos estaduais. Tive a oportunidade de ir para o Nacional, né, que é a etapa pós-final daqui de Minas. Ficamos em 3º lugar na ocasião. E em 2024 recebi o convite da Maciele para, juntamente com uma outra mulher forte, poderosa, Raíssa, e o Marcos, nosso colega também, uma grande potência, para sermos o trio de coordenação da Taça das Favelas Minas. Que legal. Que bacana. Tem uma surpresa, uma conterrânea. Vizinha. Patrícia. A minha pergunta agora vai para a Maciele. Queria que você falasse para a nossa audiência, Maciele, um pouco sobre
como começa a história da CUFA, né? Começa ali na Cidade de Deus, com o MV Bill. A gente falou um pouquinho aqui de 2 homens, durante 20 anos ali liderando essa instituição, mas que você começasse a falar um pouco de como foi essa história, dessas articulações com o poder público, com outras organizações humanitárias, as premiações, até chegar em Nova York, né? Exatamente. A CUFA, o Celso Ataíde, fundador da CUFA, hoje, né, ele ocupa aí a cadeira de um conselheiro, ele não está mais à frente quanto diretor, presidente da CUFA, junto com o MV Bill, como vocês bem colocaram. Hoje eles são aí aqueles mentores, né, que vai dando espaço. Primeiro entenderam, né, essa importância de dar espaço ao outro, para que pudesse também ter essa oportunidade de visibilidade, voz e vez à frente de uma instituição que tem seus 27 anos e ao longo desses 27 anos vem transformando o território de favela. Então, a CUFA ela nasce debaixo do viaduto de Madureira, com o Celso Ataíde, com o MV Bill, com a Nega Giza, e foi ganhando corpo dentro de um movimento grandioso que ele disse que era uma grande revolução que ele ia promover com aquele monte de jovens debaixo do viaduto. E gerou a CUFA. Ele conta que dentro dessas reuniões, quando ele começou a conectar, estruturar a CUFA sem saber o que era exatamente, ele fala que era aquele bando de malucos, termos do Celso, tá? Fala do Celso, onde as pessoas entregavam ali diversos conteúdos, desde dificuldades, desafios dentro do território de favela, a pessoas completamente qualificadas para falar, inclusive, de usina nuclear e trazer ali algumas matemáticas em cima disso. E nem ele sabia para que lado ia todo esse movimento completamente despretensioso. E foi aí, segundo ele, com pouquíssimo tempo que ele foi entendendo esse processo, foi trazendo mais pessoas e entendendo que ele estava fazendo uma revolução de uma mudança dentro do território de favela com as pessoas de favela, aonde a situação ainda posta, que são das ausências de muitas coisas, a começar pelo poder público, né, e demais oportunidades, foi colocado dentro da CUFA um outro olhar dentro desse espaço, dentro da favela, que era fazer desse grande estigma, onde não se tinha nenhuma notícia boa, nenhuma notícia que, de fato, elevasse o lugar de favela, a CUFA começou a trazer apenas notícias boas, ou seja, fazer desse estigma um grande carisma. E foi a partir daí que a CUFA começou a sair do viaduto de Madureira, ocupar outros estados, porque aquele movimento lá atrás, com esse bando de maluco das reuniões, foi fazendo com que pessoas de outros estados ouviam falar desse processo e se juntava a isso, porque eram discussões de relevância, mas até então sem muito norte. E quando eles entenderam que eles estavam fazendo disso uma grande rede, um grande movimento, foi chegando pessoas de fora e levando e aplicando isso para outros estados. E foi aí que começa a nascer a CUFA em outros estados, e hoje nós, CUFA, estamos em 27 estados, né, 26 mais Distrito Federal, e ocupando também 65 países, incluindo os Estados Unidos, aonde nós temos uma sede da CUFA em Nova York que foi conquistada em 2015. Isso nos permitiu também em 2015, nessa ocupação em Nova York com esta sede, isso abriu porta dentro da ONU, fazendo com que a CUFA tivesse 3 cadeiras dentro da ONU: habitação, afrodescendência e juventude. E a partir daí nós verdadeiramente ganhamos o Brasil e o mundo, porque foi nesse movimento de 2015 onde as portas, elas de fato se abriram, onde fomos reconhecidos internacionalmente, assumimos essas 3 cadeiras dentro da ONU, fez com que a CUFA fosse ganhando mais força, mais fôlego para impactar novos líderes e fazer desse grande movimento um movimento socioeconômico, onde a favela pautava suas habilidades, as suas potencialidades e, sobretudo, a sua força econômica local. Fantástico. Esse olhar, né, positivo para os territórios, Sim. Da potência dos territórios, dos ativos sociais, culturais, né, de todos os ativos que
que de fato é potência mesmo, são as pessoas com suas histórias, com sua riqueza, né, que contribuem. Mas eu gostaria de ouvir também, dentro desse contexto, qual é a sua visão hoje, considerando esse olhar da realidade, né, das notícias que a gente ficamos acostumados a ouvir e desse olhar, dessa lente, né, de uma certa miopia. Existe sim a dificuldade dentro das comunidades, mas esse olhar muito recortado, e a CUFA vem trazendo, colocando na cara da sociedade, vamos dizer assim, né, toda essa potência que existe nas comunidades. Mas eu gostaria que você me falasse, Maciele, qual é a sua visão hoje das favelas do Brasil, né, e como você também vê o estado de Minas Gerais dentro dos nossos complexos aqui. Certo. Olha, com uma perspectiva geral, eu entendo a CUFA hoje assumindo um grande papel para ressignificar esse território, sobretudo falando de economia, porque é importante, quando a gente fala da favela, é importante a gente trazer alguns números que de fato nos impressionam, além de causar o impacto local. As favelas hoje, elas produzem mais de 202 bilhões por ano, ou seja, a gente está falando de um consumo das favelas de 202 bi. Se a gente trouxer isso para um outro recorte que também nos traz, assim, uma alegria muito grande, é que se esse movimento aí de transacionalidade dentro da favela se fôssemos um estado, se a favela fosse um estado, nós seríamos o 4º maior em movimento em transacionalidade. Se a gente trouxer mais um recorte, pensando ali que todo esse nosso movimento econômico, a gente está ali alcançando mais pessoas poderosas, inclusive financeiramente, eu não estou falando de ricos, milionários, Sim. mas de uma galera que saiu ali daquele mínimo para começar a pautar uma economia local. A gente está falando de um PIB de favela, né? Uhum. Então, se a gente traz mais um recorte a nível populacional, nós seríamos também o 4º maior estado. Ou seja, a gente está falando Qual que é a população das favelas no Brasil hoje, Maciele? Hoje, pelo Instituto Data Favela, onde, né, a gente tem essa atuação de fato em loco, nós temos hoje mais de 33 milhões de pessoas de favela. Mas existe aquele recorte do IBGE que a gente sabe que de fato não vai naquele porta a porta, não entra naqueles becos e vielas. Aí a gente está falando hoje, se não me engano, de 17 a 18 milhões. Tá? Então, eu vejo hoje, qual é meu olhar a nível nacional? De uma grande potência, não porque ela pauta sua potência, eu estou, né, desde 2015 nesse processo direto com a CUFA, mas ainda que eu não estivesse, eu vou me colocar agora uma pessoa de fora olhando todo esse movimento dentro de alguns retratos que nós temos a partir também da economia. Eu vejo que a favela, ela tem sido um lugar de muita transformação, mas também de muita ressignificação. A gente está falando hoje de empreendedores e empresários que movimentam uma economia, que empregam muitas pessoas oriundos de favela. Se a gente trouxer alguns recortes, inclusive aqui do Alto Veracruz e do Robson aqui, que é vizinho da Sada, você é da... Eu nasci e me criei no Alto Veracruz. Hoje não moro mais, mas nasci e me criei até os 30 e tantos anos. A gente teve uma parceria, se não me engano, há uns 5 anos atrás, com uma instituição financeira, a Cicobi, e aí, naquele momento, nós tivemos que fazer um levantamento, inclusive muito rápido, para entender o comércio local. A gente estava falando diretamente com mais de 5 mil empreendedores, sendo que mais de 23% deles já faturavam ali casa de milhões. Então, 5 mil no Alto Veracruz? No Alto. E a gente está falando de um recorte econômico. E aí a gente vai trazer outras coisas que são completamente favoráveis, né? Que dentro da favela se trabalha muito também e movimenta a economia, a cultura, né? Que também isso pulsa ali dentro da favela. Então, a minha perspectiva, olhando de fora, uma potência muito com um trabalho que vem ressignificando esse território. E aí, qual é o meu olhar aqui para dentro de Minas? Aí eu preciso trazer um pouco também de um olhar quanto gestora hoje, junto com o time aqui
na CUFA, eu vejo também, além de uma potência, mas eu vejo um espaço de muitas oportunidades. Oportunidades, inclusive, para que grandes empresas entendam a importância de entrar dentro desse território não para explorar, mas sim para ser um grande colaborador. Então, deixa de lado explorar e vem junto colaborar com as nossas ações. Porque o movimento que a gente faz, isso não é só a CUFA, a gente tem exemplo de outras instituições, né, outras ONGs aí tão poderosas quanto, que vem fazendo um papel assim, fantástico dentro desse território. Quando a gente traz esse recorte para o nosso estado, a gente está falando assim, de um movimento econômico, de um movimento de transformação, inclusive pavimentado no ISG de uma maneira assim, absurda. E o que a gente precisa para que a gente ganhe mais destaque, para que de fato a gente possa tirar, inclusive, muitos dessa margem de vulnerabilidade, porque o fato da favela ser poderosa, potente, com uma economia forte, não significa que a gente não tenha essa frente ainda, né, muito vulnerável, frentes ainda com pessoas muito vulneráveis. Então, qual que é o meu papel, o meu olhar sobre isso, Patrícia? É, de fato, fazer com que quem esteja do lado de fora perceba que em Minas nós temos grandes oportunidades de investimento para esse lugar de favela. Interessantíssimo esse olhar dessa potência. E tem uma questão que contrasta, né, que é isso que você falou. Existe toda essa potência, mas também existem as vulnerabilidades. Sim. Você percebe nessa mudança, né, nessa valorização da potência, do ponto de vista também econômico, cultural, uma questão geracional? Essa turma mais nova que está chegando, que, né, tinham os avós, porque é isso, fui criada com a minha avó na comunidade, os meus pais ficaram ali, eu nasci nesse meio, mas do acesso a mais informação, do acesso à educação, desse jovem que consegue acessar as universidades e que não quer sair da sua comunidade, ele quer voltar, ele quer transformar, ele quer ficar nesse ambiente. Como você percebe esse movimento, essa mudança, né, de visão desse território? Do ponto de vista geracional? Sim, percebemos, né, porque a gente está falando hoje não só esse jovem que tem aí um outro olhar, uma outra perspectiva sobre o lugar, né, de favela, porque já vem com um sentimento de muito mais pertencimento, de território, mas também um olhar de que é possível transformar. Então, eu vou ser redundante sempre falar sobre transformação, porque, de fato, é o que a gente trabalha. Porque quando você começa a ofertar dentro do território oportunidades, aí se gera a transformação. Então, quando a gente está olhando para esses jovens, a gente está falando, sim, de um público que entendeu a relevância e a potência que é esse lugar. E aí a gente retoma aqui para a questão econômica, porque a gente está falando de jovens que estão explodindo na frente cultural, aí, na música, que são os MCs, né? Quantas referências nós temos dentro das nossas quebradas, inclusive daqui de Minas Gerais, em específico de BH. Então, quando a gente olha, traz um outro recorte. A gente está falando de um jovem que entendeu o seu lugar de voz e vez, e é difícil, e assim, é raro conseguir calá-lo. É lógico que a gente tem ali as exceções, mas a gente está falando de um jovem que hoje ele aprendeu a se posicionar, a se reconhecer no lugar de potência, que é a favela, mas que ele também se posiciona como um jovem potente que vem conquistando as oportunidades, porque ainda assim temos esse desafio, né, de, mas é sorte. Não é, mas é uma conquista diária para que a gente acesse os novos espaços, a gente acesse e conquiste essas novas oportunidades, inclusive desta frente sobre a cota, que, assim, vencemos todos, né, quando a gente consegue essa conquista e fazer com que o nosso jovem, majoritariamente dentro da favela preto, negro, ele tenha a oportunidade, sim, de estudar, de fazer uma universidade, para que ele possa mudar sua mentalidade. Então, quando a gente consegue trabalhar nesse pavimento de educação, onde a gente vai trabalhar a mentalidade territorial, né? Fazer com que ele se sinta pertencente, onde ele se sinta capacitado,
o resultado é outro. Aí a gente está falando de um jovem que entende que, de fato, o mundo é pequeno para ele. Então, a gente vem assistindo isso dentro das favelas de BH. Eu queria que você colocasse também, né, como vocês percebem a importância do terceiro setor nessa trajetória. Porque quem está olho a olho, ali com a comunidade, sentindo as dores, né, é o terceiro setor. Existem os equipamentos, mas nós sabemos que existem comunidades privadas de alguns equipamentos públicos. Nem todas as políticas públicas chegam, né? A gente está falando aqui de saneamento básico. Tem comunidades que ainda nem isso tem ainda, né? Sim. Educação ainda de qualidade é um desafio, né? Estou falando do sistema público, a gente tem esse desafio. Mas o terceiro setor está lá plantando a semente, recebendo aquela criança que agora está se tornando um jovem. Eu queria que você falasse da importância dessas organizações dentro das favelas. Para mim, tem um nome, assim, na verdade, 2 palavrinhas: salvam vidas. Porque o papel do terceiro setor dentro das comunidades, não só aqui de Minas, vem sendo um papel realmente para salvar a vida de jovens. E aí a gente vai ouvir isso a partir, inclusive, da SA, que trabalha com esporte, que é a gente fala que o esporte, ele se torna, inclusive futebol, né, Sá? Se torna uma grande isca para que a gente pesque esse jovem, para que a gente tenha que lutar menos contra situações adversas que faça com que ele não vá para um caminho legal, né? E quando você chega com uma proposta ali esportiva, mas por trás de tudo isso, assim, o esporte, ele é apenas um plano de fundo, e aí você quer o quê? Acolher, você quer entregar afeto, você quer alcançar a família de alguma forma, e aí é onde entra, de fato, esse braço, que já somos quanto terceiro setor, né, que você bem colocou, chegamos, alcançamos e executamos coisas que outras, né, gestões, aí, seja ela frente estadual ou municipal, não chega, não faz, não entrega, e tá tudo bem. E que bom, às vezes, que nem entrega, porque isso faz com que também a gente, o terceiro setor, tenha muito mais relacionamento dentro da favela, né? E aí a gente utiliza desses braços com as frentes de projetos, que seja ela cultural, seja ela esportiva, como disse, através aí da CUFA Esportes, a gente, de fato, resgata e salva vidas. E isso não só a CUFA, né? A gente está falando de centenas de outras que também executam um excelente papel nessa área. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer a Samara, que exatamente esse papel do esporte nessa transformação, né? O esporte passa a ser mais uma opção a esse jovem que não tem o que fazer, né? Muitas vezes não tem um lazer, não tem uma praça. E como que a CUFA trabalha com as associações, com as escolas, como que ela articula com esses equipamentos para levar o esporte para esses jovens? Então, eu costumo dizer que a Taça das Favelas virou uma vitrine, né? Onde a gente oportuniza os jovens a acessarem espaços que talvez em qualquer outra competição que aconteça na várzea, futebol amador, eles não teriam acesso. Uma vitrine de um jovem que disputa a Taça das Favelas ter a oportunidade de ser visto por um grande clube, mas em contrapartida a gente também tenta fomentar e deixar transparente a questão de fazer um curso, de continuar estudando, de buscar uma formação de um nível superior, porque hoje, na minha visão, o futebol é um caminho, mas isso tem que estar andando junto com a escola, com a faculdade, com qualquer outra formação, curso técnico, porque pode não dar certo, assim como de 100 meninos, acaba que 1, 2 se tornam jogadores profissionais. Então, como segundo caminho ali, os jovens tenham alguma outra formação, um segundo plano. E em relação ao projeto Taça, a gente também vem tentando trazer os representantes dessas equipes, né, para um caminho de oportunidades. Os próprios pais desses jovens, em algum momento, também são bem vistos em alguma ação da CUFA, em alguma ação da Globo, né, que sempre está ligado ali pedindo referências dessas pessoas para que eles contem histórias, para que se criem oportunidades através desse caminho.
O Celso Ataíde, ele é muito bem articulado com esses canais, né? Incrível. E uma das coisas que foi fundamental no processo desse outro olhar para a favela foi o Data Favela, né? Que ele conseguiu reunir dados para mostrar o quanto a favela é viável e as empresas começaram a ter um outro olhar para a favela, né? Exatamente. Mas a gente pode listar uma enormidade de problemas que a favela vive. Sim. Não é o objetivo, né? A gente não vai focar nos problemas, mas é uma realidade. Saneamento básico, as habitações são precárias, tem uma distância dos grandes centros, então assim, a pessoa que hoje mora na periferia, ela tem que pegar 2 ônibus, é sempre aquela dificuldade, perde muito tempo no trânsito. Então são vários problemas. Criminalidade é um dos que mais aparece, mas na sua visão e como presidente da CUFA de Minas, qual que é o maior problema desse território? Nossa. Bom, a minha resposta ela é muito óbvia, até porque para mim é a falta de oportunidade. Porque é algo que a gente tem que cavar todos os dias. É algo que a gente busca incansavelmente para que a gente possa mudar, inclusive tudo isso que você listou. Oportunidade de trabalho, oportunidade de uma visibilidade positiva, porque esse é o nosso papel. Só que, imagina, a gente está fazendo um papel quanto instituição e, assim, a gente não consegue cobrir tudo, nem todos, né? A gente é apenas uma pequena parte. E quando a gente tem aliados que entendem o papel, né, do terceiro setor dentro desse território, para que a gente possa diminuir todos esses desafios, essas mazelas, eu acredito que, para mim, o caminho ou a palavra que define é a falta de oportunidade. Então, poder público, né, iniciativa privada, vamos olhar com muito mais carinho para esses territórios. Fica aí a dica. Sim, e aproveitando, né, esse gancho para falar da importância da articulação. O terceiro setor, nós falamos muito do trabalho em rede, precisamos trabalhar mais em rede. Eu sempre falo isso aqui, né, Robson? Puxa a orelha. O terceiro setor realmente precisa fortalecer, mas nós sabemos que vocês também têm articulações com o poder público e, de fato, a intersetorialidade ela é necessária, né? Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Eu queria entender como vocês fazem essas articulações com o poder público, executam a implementação de políticas públicas no trabalho cotidiano aí da CUFA, dentro das comunidades. Sim. Olha só, isso parte da necessidade posta, né? Então, a CUFA, ela é apartidária, mas isso faz com que a gente transite, e é isso que nos permite, corrigindo aqui, é o que nos permite transitar em todos os ambientes, né? Em todas ali as escalas. A gente está falando desde, né, do nosso município até o federal. Isso faz com que a gente tenha essa articulação tão transparente e, ao mesmo tempo, tão respeitosa, porque as outras entidades, elas entendem que é um processo que você precisa, assim, entender o seu trabalho, o seu papel em rede, e como você precisa fortalecer isso, você não consegue desviar aí das políticas, mas é como a gente consegue juntos implantar políticas públicas juntos, aonde eu consigo, né, eu digo quanto instituição, aonde a CUFA e outras instituições consigam de alguma forma chegar nesse território e entregar aí oportunidades, acessos, essa transformação local. Então a CUFA ela entendeu que é importante você ter ali os parceiros de todas as frentes, de todos os setores, mas é importante que dentro disso você transite dentro desse meio político para que você possa não só pensar políticas públicas, mas que a gente possa ser esse braço executor de políticas públicas. E muitas vezes a gente vai criar, a gente vai captar e a gente vai executar, né? E aí a gente fala, né, ou a prefeitura, ou o estado, ou o governo federal, muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, mas a gente já está fazendo, né? Então, esse é um pouco do papel que
o terceiro setor, para mim, ocupa, que é não ficar sentada aguardando ali as coisas acontecerem, ou essa que eu falo aqui de oportunidade chegar. Tá, o que a gente pode fazer, né? Hoje, o que a gente tem enquanto pessoas, quanto território, já é o suficiente para que a gente possa parar e construir as nossas políticas públicas. Da mesma maneira que dentro dessas políticas públicas, através de projetos que a gente parou, avaliou o território e trouxe à luz e que deu um sucesso, e que foi um sucesso absoluto, e que um sucesso absoluto, é a Expo Favela. E aí a gente criou dentro dessas políticas públicas a nossa tecnologia social. Entendendo que o nosso famoso corre ou se vira, eu tenho até uma amiga que usa o termo, acho que é se virologia. Você foi bem profunda nisso, mas muito ok. Porque você tem que, de fato, se virar dentro de um universo que te falta muita coisa e você não pode ficar sentado ali reclamando e sim arregaçar a manga, porque senão é pior. E aí você faz disso um grande projeto que ganhou o Brasil e agora, ano passado, Paris. Então, a partir dessas tecnologias sociais também, dentro de uma necessidade da gestão, né, políticas públicas, a gente entendeu que a gente pode ir além. E aí é realmente parar, observar, ver o que de fato está surgindo de demanda dentro desse universo. Inclusive tem um livro do Celso Ataí, de Renato Meirelles, Um País Chamado Favela, onde fala muito sobre como a gente consegue transformar essas mazelas em grandes oportunidades que de fato monetizam e causam aí, né, uma diferença territorial. Então, talvez hoje, para mim, é um movimento a diversas mãos. É entender esse trabalho em rede, que ele é poderosíssimo. E a CUFA é uma grande rede. Fantástico. Mas as políticas públicas, elas são definidas no Congresso. Exato. Né? A gente tem uma população majoritariamente negra e parda no Brasil e uma representação muito baixa da nossa população no Congresso. Vem crescendo lentamente, né? Tem um dispositivo constitucional que permite ou que obriga os partidos a darem mais oportunidade para as pessoas negras e pardas, mas ainda esse crescimento é muito, muito pequeno. O que acontece? Por que nós não votamos em nossos representantes? Você consegue entender isso? Por que nós temos um Congresso que quase 90% de homens brancos? Olha, pergunta difícil essa, mas eu vou dividir um pouco do que eu acredito, assim, o que eu vejo quanto a esta frente, é que talvez, e aí digo, né, obviamente por mim, talvez a gente está muito cansado de ser silenciado, porque o fato da gente conseguir entrar a partir dessa necessidade de um partido tem que fechar aqui essa cota, a gente precisa de tantos pretos, com tantos pardos, ok, muitos até vão, mas para fechar ali uma necessidade partidária, mas que na hora da execução nem nos chamam. Né? A gente de fato tem ali voz para falar, verbalizar ou até mesmo ali a caneta para uma tomada de decisão? Poucos de nós. E aí a gente entra numa outra discussão e num outro esforço dentro desse lugar, começando aí pelo Congresso, sabe, Robson? Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque, enfim, eu vou falar muito, muito coração e menos técnica, né, ou com uma compreensão maior política dentro da nossa política ali, falando internamente. Mas eu acredito que são respostas assim que a gente vive e sabe muito bem quais são todos os dias. E para mim uma delas é, ainda que estejamos lá dentro, não significa que a gente tem voz. Eu acredito, eu vejo, percebo que, ok, a gente pode até estar cumprindo algumas cotas ali dentro, mas muitas vezes somos silenciados. Então, talvez muitos de nós também estejamos cansados de tudo isso, sabe? Então, você ir para a briga, sei, a gente entendeu, para mim, hoje, e posso estar enganada, mas a CUFA traz um pouco desse retrato para a gente, que a melhor forma hoje de se fazer política, Robson, é fazer o que a gente faz.
é entregar o que a gente entrega, é chegar aonde outros não chegam ou não querem chegar, ou chega a cada 4 anos, sabe? Então eu vejo que é a melhor forma. Você acha que a CUFA não é um papel da CUFA ser um articulador político para que tenha mais representatividade, assim, ou não é uma intenção hoje dessa central? Sim, a CUFA ela também tem esse papel de responsabilidade para essa conscientização, apoio, né? E o apoio que eu estou falando é de encorajamento, de formação. Claro, a gente quer que os nossos estejam lá, mas estejam bem posicionados. Então, dentro da primeira pergunta que você fez, e trazendo aí o meu olhar sobre isso, eu acredito que muitas vezes é porque, de fato, a gente tem sido silenciado dentro de um espaço onde a gente ocupou, ou foi convidado, ou fomos colocados ali para cumprir uma cota. Agora, quando você vem com esta outra pergunta, sim, eu trago a CUFA como corresponsável dessa formação dos novos jovens, enfim, jovens ou não, mas que têm aí o desejo de ir para esse pleito, mas bem posicionados, munidos, inclusive, de informação e conhecimento para que possa se fazer uma política de excelência. E aí eu vou trazer um exemplo, e eu vou depois até fazer um dever de casa para ver se eu não estou falando aqui abobrinha, mas a gente... Há alguns anos atrás, se não me engano, há 8 anos atrás, tem a Frente Favela Brasil. Já ouviram falar desta frente? Já. É incrível. Que não é um partido, mas tem intenção de ser, né? Não é um partido, mas vem com esse poder de conscientização de pessoas de favela para ocupar esse lugar com uma mentalidade e com uma capacidade, inclusive intelectual, quanto gestor, quanto político, enfim. Para mim, é uma grande rede de formação de pretos que vão ocupar esses espaços aí sim, com uma autonomia, com uma outra perspectiva sobre política. Então, a gente tem, sim, essa responsabilidade e a gente tem entregado isso direitinho. Não, é legal. Assim, eu fico muito... eu bato nessa tecla porque a gente vê muitas frentes, como Renova Brasil, Renova BR, sim. E eu não vejo esse movimento. Você está falando, estou me lembrando desse movimento da favela, de formação de novos líderes, de novos candidatos, né, com essa intencionalidade de levar a representação para dentro do Congresso. Isso é muito importante, porque tem bancada rural, bancada da bala, não tem a nossa bancada, não tem a bancada da favela. Então, acho que é isso que vai fazer essas mudanças acontecerem. Ter gente representando para mudar essas políticas públicas. É porque aí as organizações... que sejam, né, lideranças de organizações do terceiro setor que ocupem esses espaços, são essas duas vias, né? Porque hoje nós, terceiro setor, implementamos as políticas públicas. Sim. Né? Existem as políticas públicas de infraestrutura, de habitação, ok, mas políticas públicas com essa educação de formação humana de qualidade, né, de desenvolvimento, oportunidades, com todos os desafios que nós temos para a captação do recurso, para a execução, estamos implementando políticas públicas. Sim. Entretanto, esse braço que o Robson fala, ele também é muito importante porque ele influencia diretamente nas condições para que as organizações sejam reconhecidas, sejam bem regulamentadas, né? O marco regulatório do terceiro setor é recente. A gente está falando de pouco tempo, né? Que, de alguma forma, ajuda as organizações a terem esse relacionamento para conseguirem fazer seus convênios, acessar fomentos de uma maneira, né, estruturada. Mas é um caminho, né? É um caminho a ser trilhado aí. Verdade. Marciele, eu vou voltar rapidinho aqui numa pergunta, eu sei que o nosso tempo já está bem no caminho. Queria que você falasse rapidamente desse lugar de liderança, nós estávamos falando antes, de mulheres, né, à frente de instituições. Temos o desafio no setor privado, de que há uma restrição, mas no terceiro setor também, de ter mulheres, né, você como presidente de uma organização grande. Eu queria que você me falasse um pouco dessa trajetória, né, de como foi chegar nesse lugar, com sua história, né, que você trouxe aqui,
né, de muita superação, sem dúvida. E fiquei incrivelmente surpresa de você falar que é avó, com essa cutis. Mas que você pudesse falar um pouco desse lugar de liderança feminina em organizações do terceiro setor. Sim. Olha, para mim, é impossível não trazer a CUFA como uma grande escola. Assim, na minha vida, literalmente uma escola. Porque logo que eu conheci a CUFA e comecei a entender o papel da CUFA na minha vida, foi quando eu entendi que era possível, de fato, primeiro me reconhecer quanto mulher preta. Então, eu não me via nesse lugar, nem sabia que eu era preta. Há pouco tempo que eu descobri. Então, assim, é tudo muito recente. Mas é um recente que, enfim, me trouxe para esse lugar. Porque logo que eu entendi todo esse processo dentro da CUFA, me chamou a atenção essas frentes de oportunidades e de um olhar realmente buscando a equidade. Eu me lembro que falamos rapidamente sobre que os estados, né, que têm CUFA, hoje todos têm pares. Então, todos os estados onde tem CUFA vai ter ali o seu presidente, co-presidente, vai ser um homem ou mulher e homem, enfim, vai estar junto ali esse par. Então, a CUFA ela já nasce com esse olhar da importância de dar voz e vez para as mulheres que, de fato, querem buscar um posicionamento. E aí, automaticamente, o processo dentro da CUFA e o processo que a gente vive, né, dentro da favela, entendendo o território, o qual, né, nós estamos nesse território com atuação, nascidas de lá. Eu sou de Mariana, mas a maior favela de Mariana. A Sá não é diferente. A Raíssa, que também é uma outra grande líder também dessa frente de coordenação esportiva, também não é diferente. Porque são mulheres que já vieram ali com os nãos postos, os desafios colocados, a possibilidade de dar certo micro, a falta, muitas vezes, de pessoas acreditando até mesmo dentro da nossa casa, né? De que, nossa, vai dar certo, você vai representar, né, a instituição ou ali no seu trabalho aquilo que você se dedica. Porque quando olha pra gente, enquanto mulheres de favela, e aí se a gente trouxer aqui outros recortes, a gente vai falar de mulher preta, de mãe solo, e aí, né, só vai ficando mais difícil o negócio para o nosso lado, quanto mulher, a gente percebe que, de fato, nós somos absurdamente improváveis. Estar aqui hoje quanto gestora, né, e fazer com que eu chegasse até aqui nesse podcast junto com a Sá, foi uma jornada de muitas conquistas, mas de muitas negativas, né? E hoje a gente se entender nesse lugar, quanto não só o desejo de estar ocupando um espaço e acessando espaços de poderes, mas é a gente também ter a consciência do valor que a gente tem, porque a gente precisou, além de tudo isso, fazer um trabalho mental muito grande, de um autoencorajamento, né? Resgatar a nossa autoestima e entender que a gente tem uma entrega tão absurda quanto dos homens, né? A nossa capacidade intelectual de resolver qualquer tipo de problema, inclusive, eu acredito que é bem maior do que o dos homens. Me desculpe, Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Né? Mas eu vejo que chegar nesse lugar quanto liderança da CUFA, o que me estruturou, o que me pavimentou foi de fato a minha casa. Eu venho ali de uma casa com a minha mãe e com minha irmã, ainda que duas mulheres, mas mulheres fortes. Eu perdi o meu pai ainda muito jovem e eu entendi que essa formação, essa estrutura que me foi proporcionada, mesmo sendo mãe também muito jovem, isso fez com que a nossa família se unisse ainda mais. Isso foi me encorajando, mas não me levando para um papel ali mostrando a capacidade de liderar que eu tinha. Então, foi algo que eu tive que buscar, acreditar, que é realmente o resgate de autoestima e o autoencorajamento. Só que isso a gente faz o tempo todo, né? Para sair de casa, para vir aqui para falar, primeiro a gente fala assim, nossa, eu vou tirar um tempo para falar, mas o que eu vou falar? Então, assim, nos falta sempre ali, enfim, um pouco daquela coragem de falar, beleza, não, pode marcar que eu vou lá e faço e aconteça. Mas a gente busca essa posição diariamente e constantemente. E quando a gente entra dentro da CUFA, talvez o que acredito eu, que nos legitima, de fato, foi toda a nossa jornada de mulheres periféricas para que a gente chegasse hoje à frente de uma instituição
tão reconhecido e tão importante para o nosso país, foi um processo que, primeiro, ele foi interno, a partir dos nossos lares. Segundo, ele foi dentro de uma aceitação dentro da favela, porque também dentro da favela se tem muita disputa, né? E não estou falando, assim, de nós, mulheres, disputando esse espaço, não, mas é de mostrar a capacidade que a gente tem de entregar, né? De executar. E quando a gente assume à frente, o meu primeiro desejo, não só meu, mas quando eu falo eu e um time incrível, inclusive da CUFA, é entender a importância de trazer as mulheres para esta frente, também junto comigo, porque se me faltou oportunidade, agora que eu alcancei, por que eu vou negligenciar isso? Então, meu papel é trazer mais. Então, hoje o papel da Sá, é estar aqui sendo esse mais, essa voz poderosa no esporte, uma mulher de relevância, inclusive de uma autoridade esportiva. Você tem que ver ela coordenando 32 seleções, gente, com marmanjo querendo engolir a gente, e quando ela fala, tá tudo bem, eles escutam, sabe? E tem também a outra par, que é a Raio, uma outra mulher gigante também, o Marcos, que a gente fala que ele veio para somar. E o bom é que ele entende isso de uma maneira muito respeitosa, porque é um querido, um profissional incrível. Mas eu acredito que estar nesse lugar hoje de liderança é entender que essa liderança ela nunca pode ser sozinha. Então, nunca vai ser sobre a Marciele, é a Marciele. Eu vou representar quanto nome, mas a gente que está dentro desse caos organizado, a gente sabe que eu dependo dela, ela depende de mim, e as outras mulheres que fazem parte desse processo, a gente precisa o tempo todo estar nos fortalecendo e nos encorajando o tempo todo umas às outras para que a gente possa liderar com leveza e, ao mesmo tempo, com muita maestria, né, Sá? Para que a gente seja mais próximo ali, em assertividade, assim, mais próximo, para que haja menos questionamento e que reconheçam em nós, de fato, o nosso valor, não só intelectual, mas a nossa capacidade de transformar esse território. Então, aqui em Minas, eu sou muito grata em estar junto com essa rede, e eu faço questão, junto com o meu time, de que majoritariamente a gente trabalha aí com mulheres em todas as nossas ações, em todas as nossas entregas de projeto. O homem, ele sempre, obviamente, vem com uma força muito incrível, mas ele tem que entender que dentro da CUFA, aqui em Minas em específico, ele vem para somar. Mas aqui a gente vai sempre protagonizar. Que legal. Importante. E eu fico pensando, te ouvindo, né, assim, o território de favela é um ambiente normalmente hostil e de mais violência, né? Então, assim, o homem, ele se coloca pela violência. E eu acho que, isso é uma viagem minha aqui agora, assim, que eu acho que o afeto que a mulher traz dá a ela muito mais condição de liderar, muito mais autoridade para liderar do que o homem com a sua violência, com as suas questões. É uma viagem, enfim. Não, mas faz total sentido. Eu também vejo dessa forma. Você vê assim, Sá? Vou só pegar um ganchinho no que a Marci trouxe, porque eu vim de um lar que eu e minha mãe, e eu tenho 3 irmãos e meu pai. Oh. E como eu vim desde pequena com essa questão do futebol, do esporte, eu sou privilegiada também, porque eu sempre tive o apoio deles. Desde pequena, quando eu comecei a jogar bola, eles me levavam pro campo. Então, a gente sempre teve muito junto nesse rolê, né? Então, eu também fui me ver enquanto liderança a partir da CUFA. Então, é algo que eu falo que quando eu venho para um outro setor que é de coordenação, foi um ano que eu tentei absorver o máximo que eu pude. Não é fácil, porque a maioria das lideranças, ou quase todas, são realmente masculinas. Então, assim, tem um respeito, principalmente pela trajetória que a gente tinha dentro da competição, dentro da organização, mas nem sempre é fácil você lidar com algumas situações. Mas eu acredito que dia após dia a gente vem cravando o nosso pé ali e eles vêm entendendo que vão ter que lidar com a gente ali. Então, eles já têm mais um pouquinho de tato para lidar com nós mulheres, e às vezes é mais rude com o Marcos. Verdade. Mas tem sido, assim, especial demais estar à frente, de fato, de uma competição gigante, onde oportuniza, onde abre portas. Então, eu sou prova viva de que sou da favela e que as oportunidades demoram, não chega talvez com facilidade. Não é toda hora que aparece. Mas quando vier também que abrace, que leve a sério, que leve com muito respeito e
Só agradecer mesmo. Muito legal. Mudando um pouquinho de assunto, assim, ainda dentro da favela e da exposição e da visibilidade que a CUFA trouxe para a favela, não sei se vocês percebem um certo romantismo. Então, assim, a favela está na novela, a favela está em alguns espaços que antes não estava, está no cinema, está na música. E parece haver um certo romantismo que, de alguma forma, esconde as mazelas. Então, eu entendo essa estratégia do Celso Ataíde de, não, vamos mostrar o que é bom, porque só mostram o que é ruim. Mas esse equilíbrio também de mostrar, olha, tem problemas, nós precisamos resolver esses problemas. Porque não fica uma coisa meio romantizada de, nossa, a favela é legal, mas eu tô com o meu esgoto passando aqui na porta. Nossa, a favela é legal, mas tem um menino que está sendo absorvido pelo tráfico. Como que a CUFA lida com isso, assim? De não romantizar, de não tornar a favela... Porque a favela, no meu entendimento, o ideal é que nós tenhamos boas habitações, asfalto em todo lugar, saneamento em todo lugar, um posto de saúde decente. Então, como que a CUFA lida com isso, assim, de não tornar a favela, no modelo que hoje existe, um lugar ok? Ah, não, tá tudo bem. Eu vejo que a gente trabalha da seguinte forma, são apresentando os projetos que a gente executa. E aí a gente vai voltar aqui sobre os projetos Taça das Favelas e Expo Favela, que são aí os dois maiores que rodam também nacionalmente. Por quê? Entendendo esse cenário, nada romântico, né? E nem gourmetizando a favela, como você bem falou, porque muitas vezes é o que a televisão mostra, né? Como que a gente pode mudar esse cenário, né? Para a gente sempre vai ter essa pergunta, como a gente consegue mudar isso aqui? E entregando, de fato, essa oportunidade de transformação. Então, é onde entra os projetos. E aí, a taça, que tem o plano de fundo, que é o futebol, e aí, dentro do futebol, consegue captar a família e começar a entregar para ela oportunidades de primeiro emprego, como é que chama esses primeiros empregos do jovem? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz, da família, que muitas vezes seus pais estão ali desempregados ou que têm condição de encarar um segundo trabalho, né, para uma segunda renda e aumentar ali, entregar para ele a oportunidade de vagas de trabalho. Vou trazer aqui um exemplo, como a gente, no ano passado, nós abrimos o diálogo e esse ano, a gente até rodou algumas vagas, mas esse ano a gente vai efetivar isso de uma maneira macro. Nós tivemos uma rede de farmácia aqui que nos procurou com mais de 200 vagas em Belo Horizonte. E aí, qual que era o objetivo? Pegar os jovens para trabalhar como jovem aprendiz, mas eles deram também espaço para os pais e pensando também na terceira idade. Então, a gente utilizou do esporte para agariar algumas pessoas para participar desse processo seletivo. Então, a gente está falando de uma mudança geral, onde a gente diminui um pouco esse impacto, mostra a realidade que é esta realidade nua e crua, mas mostra ali, olha, a gente está entregando uma oportunidade através desse projeto. É sobre futebol também, mas a gente está te entregando aqui uma oportunidade de mudança. A Expo Favela é entendendo que esse famoso corre que a gente está diariamente, muitas mulheres fazendo uma marmita dentro de casa, com o que comer de casa para gerar renda, para comprar alimento, para fazer a marmita de amanhã e conseguir, né, um dinheiro a mais. A gente primeiro a gente apresenta para ela a oportunidade de entrar dentro desse espaço, que é a Expo Favela, que tem o objetivo de empoderar realmente através do empreendedorismo local, é onde a gente entrega ações de capacitação, conexões com marcas que normalmente não chegaria até ela e um espaço 100% ali projetado para que se trabalhe um network bem poderoso. Então, o que a gente faz? Muitas dessas mulheres e outras pessoas que fazem lingerie, que fazem tatuagem ou que faz, por exemplo, uma água alcoólica, que é um dos cases de sucesso da nossa primeira Expo, são pessoas que não se via como empreendedor dentro da favela, mas estava nesse corre diário em busca de uma sobrevivência ali para ter o que comer ou
vender no outro dia. A partir desse projeto Expo Favela, a gente tem a capacidade de trazê-lo para perto, começar essa mudança de mentalidade, mostrar para ele a capacidade que ele tem de mudança, de oportunidades ali, e fazer dele um empreendedor referência. E qual que é o nosso... E aonde que entra o gancho dentro da Expo Favela? É quando a gente mostra para esse empreendedor que não tinha expectativa nenhuma de fomentar ou de aumentar ali o seu número de conexão, o seu número de vendas do que ele serve quanto produto, serviço. A gente mostra para ele que é capaz, levamos ele para dentro da Expo Favela e ele começa a ter um resultado onde ele é acompanhado pelo time Escola de Negócios da Favela, juntamente com a Fundação Dom Cabral, que é parceira nossa, que a gente faz ali todo um apanhado depois de 3 meses para entender o que ele conseguiu de resultado depois desse evento, para que a gente não romantize, porque não é só sobre o evento são 2 dias e a vida real do empreendedor. Fantástico. Então a gente precisa desse acompanhamento para a gente, inclusive, apontar esses números para o Sebrae, que é um parceiraço de primeira hora nosso, onde a gente precisa mostrar, inclusive para a mídia, qual foi, de fato, o nosso impacto, né? O famoso ISI, onde a gente precisa levar os números que a gente conseguiu converter esse caos da favela com as habilidades postas em resultados dentro do projeto. Falei demais, mas deu para entender, gente? Não, deu para entender. Eu quero até só uma pergunta mesmo. Dentro dessa proposta, quando vocês trazem, né, essas 2 grandes ações, depois a gente vai conversar, porque temos aí Beija-Flor, algumas instituições que a gente trabalha com esporte, né, fazer os matches, né, das associações. Nossa. Eles também fazem parte aí participam do Expo Favela. Do Taça, né? Taça das Favelas. Mas o Expo Favela é esse trabalho de capacitação para que elas possam, né? Os empreendedores possam participar dessa grande oportunidade, dessa grande vitrine. E esse trabalho com o Sebrae, vocês apoiam essa regularização? Então, esse empreendedor, ele se torna MEI, e ali ele, né, tem aquele imposto que ele paga, mas ele também tem aqueles benefícios e seus direitos enquanto empreendedor, né, individual ali regularizado. Como funciona essa parte de fomento, de estruturação desse empreendedor lá dentro da comunidade? Dentro da comunidade, a gente tem alguns projetos pontuais. E aí ele tem até um outro nome, porque cada movimento tem um nome, né? E aí a gente chama de empreender é ressignificar, onde a gente faz com que essas pessoas entendam que o que ela faz, de fato, é um empreendimento. Ela tem um negócio. E como ela consegue né, o que ela precisa para se estruturar. Então, a gente tem parceria para esse projeto e para a Expo Favela, a gente tem o Sebrae como nosso parceiro, né, essa instituição de relevância, absurda relevância, inclusive, que nos apoia nessa frente de capacitação, entregando aí os mentores, os consultores, né, esta frente educacional na frente do empreendedorismo. E a gente tem a Escola de Negócios, que tem aí uma conexão com a Fundação Dom Cabral, aonde a gente vai para outra etapa, que é aonde trabalha a Escola de Negócio. Ela chega quando abre-se as vagas para Expo Favela, e é para o evento. E aí existe todo um filtro onde as pessoas que se inscrevem para serem selecionadas para participar, né, ou terem seus estandes dentro da Expo Favela, elas serão validadas pelo processo da Escola de Negócios junto com a Fundação Dom Cabral. E aí a gente começa a injetar o quê? Conhecimento, porque é o que causa a transformação social, esse impacto, o resultado. Então, desde quando ela entra no projeto Empreender e Ressignificar, lá dentro da favela dela, ou ela participa da Expo, ela tem minimamente 30 dias de uma capacitação intensa até o final. Aí lá o Sebrae vai entregar essa orientação, olha, seja o MEI, e trazendo ali, né, os porquês, os benefícios, e a Escola de Negócio vai orientá-la também enquanto conhecimento. Para além disso, o que nós temos? As pessoas também de favela com conhecimento técnico, porque aí a gente está falando de um universo, né, gente? Um país onde a gente está falando ali de professores, mentores, consultores capacitadíssimos e que doam hora
para falar, olha, eu preciso dar uma aula falando sobre contabilidade, agora gestão de negócio, agora posicionamento de marca. Então, a gente também tem essas pessoas voluntárias que entregam ali a sua hora, por exemplo, na Expo, a gente precisa fazer lista ali, porque tem muita gente querendo entregar o seu conteúdo. E muita gente do outro lado precisando desse conteúdo. Então, a gente consegue fazer um grande casamento, aonde começa pela importância dele mudar essa mentalidade, se ver nesse lugar quanto empreendedor, encorajá-lo, e na sequência a gente começa a colocar a capacitação. Aí ele começa, de fato, a mudar ali a mentalidade grandemente e rapidamente para que ele possa vivenciar as oportunidades que vai ter dentro da Expo esperando. Perfeito, grandes parcerias. Grandes parceiros. Sebrae, a Fundação Dom Cabral são parceiros assim que abraçou a CUFA de uma maneira extraordinária. A gente não vive sem. A gente está indo para a 3ª edição, inclusive, de novo, dentro da casa de Sebrae. Eu vou te dizer, tá difícil, assim, a gente nem pensa em sair de lá, a gente brinca com o Freitas, mas a Michele que pode puxar um quartinho lá, porque... Virou casamento mesmo. Virou uma parceria incrível, muito fortalecedora. Bacana. Muito bom. Maciele e Samara, assim, recentemente a gente viu o Racionais MCs recebendo o título de doutores honoris causa na Unicamp, né? Acho que foi semana passada. O Preto Zezé, que já foi presidente da CUFA também, que recebeu o título de cidadão honorário no Rio de Janeiro. Conceição Evaristo vem sendo lida nas escolas, Jamila Ribeiro. Então são muitos os exemplos de negros, negras, pretos e pretas que estão conquistando espaços que antes não tinha condição, não tinha vez. É uma realidade, isso vem acontecendo. No teatro, no cinema, lentamente, mas vem acontecendo, felizmente. Mas ainda há muitas forças contrárias, e parece que essas forças contrárias começam a ganhar visibilidade na medida em que a gente começa a ter esses espaços. Vocês conseguem imaginar o porquê? Por que há essa resistência? Quer começar, Sá? Então, no sentido geral, eu acredito que ainda tem o preconceito, ainda tem a questão do racismo. Então, acho que é um assunto delicado de se falar, né? Mas eu acho que vem disso ainda. Acho que as pessoas não aceitam ver, né, o preto, favelado, ocupando alguns espaços. Mas, em contrapartida, a resistência, né? Nós somos resistência. Então, a gente vai continuar lutando, vai continuar buscando alcançar e chegar em espaços maiores. Eu visualizo dessa forma. Boa. Eu também compactuo com o que a Sá trouxe, e aí eu só complemento vendo que bom que todos esses nomes, né, hoje nos representam, assim, né? São parceiros, amigos, inclusive, da própria instituição, e que vai nos encorajando, mostrando pra gente que é possível. Mas a gente sabe que tem uma jornada muito longa, como muito você bem colocou. E aí eu vejo que enfim, não nos veem nesse lugar de que somos pessoas que merecem reconhecimento pelo que a gente faz, pelo que a gente acredita, pelo que a gente promove, né? Mas, hora ou outra, acontece. Então, a gente celebra a conquista de cada um dos nossos e a gente segue, enfim, entregando cada vez mais para que esse reconhecimento ele possa ser cada vez mais normal, né? Naturalizado na nossa vida. Eu lembro que quando o nosso projeto de mulheres lá na cidade de Mariana, uma cidade muito fechada, inclusive, né, com essa... Quando a gente vai falar sobre a questão do recorte, né, do racismo na cidade, todo mundo, mas eu não sou racista. Então, assim, é meio complexo. A história é mais profunda. Mas, o que eu quero dizer é que quando trouxe um exemplo, me trouxe quanto essa figura de mulher que estava movimentando depois da prefeitura, né, uma vez que a mineradora literalmente fechou. A gente estava com praticamente 4 mil pessoas desempregadas dentro de uma cidade que tinha 62 mil pessoas.
E a gente só tinha 2 frentes de trabalho, de monetização, de empregabilidade, que era a prefeitura ou mineradora. Mais um fechou, sobrou a prefeitura. O que a gente ia fazer naquele momento, né? E a gente puxou esse bonde, né, do empreendedorismo. Mas a gente já estava fazendo isso antes, porque a nossa rede de mulheres empreendedoras, ela nasce antes do rompimento da barragem, quase um ano antes. E quando aconteceu um rompimento, as mulheres da cidade, e aí todas, não só as pretas, elas começaram a se conectar com a nossa rede. Mas eram poucas mulheres, inclusive, que me reconheciam quanto liderança fundadora da rede. Aí, isso a gente está falando dentro da rede, do grupo. Imagina a gestão pública. Reconheceu, deve ter, acho que um ano e meio que resolveram entregar um título da medalha de Minas. Aquilo ali, para mim, foi o símbolo maior de reconhecimento. Mas só que esse movimento começou em 2015. E olha quando é que foi, né? E aí, quando trouxe também essa referência do BRICS, trazer o nosso nome, a nossa figura, o nosso retrato para aquela pessoa que representa o país, ou seja, a nação, né, que representa um dos países que representa o BRICS, no caso o Brasil, me leva para a China para fazer isso, fala assim, não, mas não aceito, não reconheço. Então, você tem que batalhar. Estranho, né? Sim, mas estranho, mas aquela menina, sabe? É lógico que não vão falar, não, mas aquela cor, com aquele cabelo, não é. Mas você vê todas as resistências e tá tudo bem. Assim, hoje eu só vou, mas o meu papel é fazer que junto comigo venham outras e outros pretos. Então, eu vejo que o papel aí do Zezé, da Conceição, uma mulher assim incrível, que eu tive a oportunidade de me relacionar com mais proximidade no ano passado, mas, enfim, já era fã, e outras figuras ali também, relacionar, ouvi-los e entender um pouco da jornada deles, isso me gera uma esperança, sabe? Então, eu olho para isso como, poxa, que triste, mas ao mesmo tempo, assim, tá tudo bem, a gente vai conseguir, porque eles me mostraram que é possível. É um gás, né? Não é, Sá? Eu olho para minha neta hoje e falo, é possível, Lulu. Ela chama Luísa e ela, assim, é uma criança, 11 anos, disruptiva ao extremo, que você fala assim, da onde que essa menina saiu? Será de onde? Não é? Mas aí você fala assim... Eu, com 11 anos, há 40 e tantos anos atrás, talvez hoje a gente tinha mudado o mundo, né? Mas ela tá aí para isso. Então, assim, hoje eu vejo essas figuras, essas referências que o Robson trouxe, eu celebro muito. Eu me vejo, eu me sinto representada de verdade. Mas eu gostaria muito mais, inclusive começando também por Minas, né? Vamos ser bem bairrista nesse momento, porque a gente quer mais pretos representando, a gente quer celebrar a vitória de outro preto, outra preta, e eu já vou junto, assim, no papel de formação. Então, como é que a gente consegue em massa? Começa pela sua casa, né? Então, eu preciso formar a minha filha, a minha neta para esta frente, se posicione quanto uma mulher preta que é o que quiser, inclusive referência aqui fora do mundo. Então, eu acredito muito que é um papel que a gente precisa pensar em, né, muitas vezes ainda com um olhar ainda de desafio, de que é difícil, que tem sido difícil, mas, sobretudo, Robson, eu gosto muito de olhar quanto, assim, é possível, sabe? Uma perspectiva mesmo de muito positiva. Não que eu sou super positiva, não é isso, mas muito realista também. Porque eu tenho visto, dentro da pergunta que a Patrícia trouxe, que esses nossos jovens, hoje, eles estão vindo com uma outra mentalidade. Eles sabem de onde eles são, de onde eles saíram, e eles têm clareza de onde querem chegar. Então, é muito diferente da nossa jornada lá atrás, né? Hoje, com 44 anos, eu vejo, poxa, se eu soubesse ou pensasse metade do que eu vejo hoje, eu desejo ou trabalho para fazê-lo acontecer há tantos anos atrás e, enfim, não sabia nem o caminho, não sabia nem que era empreender, e hoje a gente toca junto um projeto que impacta 2 dias, 6 milhões de reais num evento, sabe? De fazer empreendedores dentro de favela movimentar tudo isso. E você fala assim,
deu bom, deu certo, né? Então, o nosso papel é formar, capacitar. Aí a gente transforma. Maravilha. Muito bom, nós estamos caminhando agora para o encerramento. Uma pena, porque esse bate-papo está sensacional. Eu estou especialmente emocionado e feliz. E eu queria deixar a Maciele e Samara o microfone para vocês falarem dos contatos da CUFA, de Instagram, canal do YouTube, que vocês fiquem à vontade para falar com a nossa audiência. Ó, da CUFA é @CUFAMGOficial. Não esqueçam, CUFAMGOficial. Através do Instagram você vai ver ali outros linkzinhos para ir para as outras redes também que a gente está atuando. Inclusive, nós temos um site também da CUFA Minas Gerais. E o meu é @Marciele Del Duque. E o da Expo é @ExpoFavela Minas Oficial. Deixa eu só conferir aqui, ó. Isso mesmo. @ExpoFavela Minas Oficial. E CUFA é @CUFAMG Oficial. Oh. Fala da taça também, pra galera acompanhar aí, que em breve a gente tem o pontapé inicial. Verdade. É Taca das Favelas Minas Oficial. Boa. Estão convidados e convocados para estar com a gente na final da taça, né? Vai ser. A Expo também. E assim vamos terminando mais um episódio. Eu estou especialmente emocionado e muito feliz pela companhia de 3 mulheres tão incríveis. Patrícia Bragança, minha companheira de podcast, a Samara, que é da CUFA Esportes, e a Maciele, que é presidente da CUFA Minas Gerais. Muito obrigado, parabéns por todo o trabalho que vocês estão realizando. E a você que nos acompanhou, peço que compartilhe esse conteúdo, que curta nossas páginas e até a próxima. Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais.